Recentemente, uma mulher de Utah, nos Estados Unidos, chamada Suzanne Connors, virou notícia após afirmar que havia dado à luz o anticristo. Suzanne, de 28 anos, contou que viu algo estranho com o bebê ainda na gestação, sentindo cortes internos, como se lâminas a cortassem, e notando que o bebê parecia um demônio no ultrassom. A história pareceu suspeita para muitos. Suzanne admitiu que essas possibilidades de aborto, mas decidiu continuar a gravidez. Segundo a equipe médica que a atendeu, após 31 horas de trabalho de parto, os obstetras optaram por uma cesariana de emergência. Durante a anestesia, Suzanne disse sentir-se como se fosse cortada por dentro. Quando os médicos abriram seu abdômen, encontraram o útero e o saco amniótico completamente destruído. Eles não souberam explicar como o bebê conseguiu sobreviver tanto tempo sem o líquido amniótico e ficou perplexo com a situação. Suzanne, por sua vez, preferiu não participar da criação do anticristo e optou por dar uma criança para a adoção. Até onde se sabe, o pai do menino é desconhecido, pois Suzanne engravidou acidentalmente ao conhecer um homem em uma noite. O bebê foi encontrado em observação na ala pediátrica do hospital e seu futuro era incerto. Em 2012, uma mulher chamada Ana Feira Santos, de Lorica, na Colômbia, ganhou as manchetes ao afirmar que havia dado à luz o filho do diabo. Segundo informações da época, a mãe dizia que com apenas 4 semanas de vida, o pequeno demônio já conseguiu caminhar sozinho. Além disso, Ana afirmava que a criança tinha um olhar extremamente intimidador. Se escondia sozinha pela casa, produzia sons sinistros e até cuspia fogo. Os eventos dentro da casa de Ana eram difíceis de acreditar. A mãe e os vizinhos ficaram aterrorizados com o bebê, a ponto de alguns começarem a atirar pedras na casa para tentar afastar o mal. As autoridades locais, ao tomarem conhecimento da situação, iniciaram uma investigação. Psicólogos, advogados e assistentes sociais chegaram a acompanhar o caso de perto, suspeitando de possíveis maus tratos contra o bebê. Os relatos de Ana e o comportamento do bebê levantaram muitas dúvidas. Enquanto alguns acreditavam que se tratava de um caso real de possessão ou algo sobrenatural, outros achavam que poderia ser uma explicação para problemas psicológicos ou de saúde mental da mãe. Até hoje, o caso de Ana Feira Santos continua envolto em mistério. Nem todas as mulheres ficam aterrorizadas com a ideia de serem mães do anticristo. Em 2015, Isabella Miroslav, uma devota satanista do Texas, nos Estados Unidos, afirmou ter engravidado do próprio Satã. Segundo Isabella, em uma noite fazia, enquanto suas orações ao príncipe da escuridão, Satã apareceu e a possuiu. Isabella contou que o diabo revelou que seu filho se tornaria presidente dos Estados Unidos aos 12 anos e lideraria um novo governo global. A intenção de Satã era colocar seu filho no comando da nação mais poderosa do mundo para ter mais controle sobre as almas dos mortais. Isabella não tinha medo de represálias de cristãos fanáticos, pois acreditava que Satã havia lhe dado superpoderes para proteger a si mesma e a Satã Júnior. Esses superpoderes incluíam a habilidade de atirar bolas de fogo com as mãos e lutar karatê. Satã também teria dito a Isabella que ele estava se preparando para o retorno de Jesus e queria garantir o domínio sobre as almas para enfraquecer o poder de Cristo. Após vencer a batalha entre o bem e o mal, Satã, seus ajudantes, seu filho e Isabella invadiriam os céus e mandariam todos os demais para a queimadura no inferno. Apenas os animais e aqueles que aceitaram o anjo das trevas como seu rei permaneceriam na terra. Isabella tornou-se uma figura polêmica e polarizadora. Enquanto alguns satanistas e curiosos se interessavam por sua história, muitos consideravam um charlatã ou alguém com problemas mentais.
O futuro de seu filho e a veracidade de suas afirmações permaneceram em debate. Nos Estados Unidos, existe uma lenda famosa que remonta ao século XVIII, envolvendo uma mulher chamada Deborah Leeds, de New Jersey. Após ter 12 filhos, Deborah engravidou novamente e começou a dizer que seu 13º filho seria um demônio, pois o número 13 era considerado amaldiçoado. As histórias sobre a noite em que ela deu à luz variam. Uma das versões mais populares é que Deborah invocou o diabo durante o parto. A criança teria nascido deformada, com uma aparência monstruosa. Na época, deformidades físicas eram frequentemente associadas à bruxaria, e não demorou para que rumores se espalhassem de que o bebê era filho do diabo. Deborah cuidou do filho até sua morte de velhice. Após seu falecimento, o rapaz fugiu e se escondeu em uma região pantanosa nos arredores da cidade, dando origem à lenda do demônio de Jersey. Durante os 2 séculos seguintes, muitas pessoas relataram encontros aterrorizantes com a criatura, descrita como um ser com cabeça de cavalo, chifres, olhos vermelhos, asas de morcego e patas de canguru. A lenda do demônio de Jersey tornou-se parte do folclore local, com avistamentos e relatos que continuam até hoje. Alguns acreditam que a história é uma metáfora para explicar eventos estranhos e inexplicáveis na região, enquanto outros estão convencidos de que a criatura realmente existe. Se você é fã do seriado American Horror Story, deve se lembrar da temporada Coven, que misturou elementos de ocultismo, sadismo e fatos históricos. Um dos personagens foi inspirado em uma pessoa real, Marie Laveau, uma rainha do voodoo que viveu em Nova Orleans. Dizem que uma jovem de Nova Orleans chamada Camille foi alvo dos feitiços de Laveau após abandonar seu noivo para ficar com outro homem. O ex-noivo, enfurecido, pediu a Marie Laveau para amaldiçoar a moça. Quando Camille engravidou, ela começou a ter pesadelos de que a criança era filha do diabo. Camille morreu durante o parto e o bebê nasceu como uma pequena abominação. Relatos dizem que, em vez de mãos, o menino tinha garras parecidas com as de um guaxinim, o corpo coberto de escamas e 2 tufos de cabelo na testa, onde mais tarde nasceriam chifres. Ninguém sabe o que aconteceu com o suposto filho do diabo após seu nascimento, mas até hoje a história do bebê demônio é contada em Nova Orleans. A história de Camille e seu bebê é um exemplo clássico de como o folclore e as lendas urbanas podem se entrelaçar com a história e a cultura de uma região. A figura de Marie Laveau, uma das mais famosas praticantes de voodoo, contribuiu para dar um toque de credibilidade e mistério a essa narrativa. A história continua a ser contada, passada de geração em geração, mantendo viva a tradição oral e o fascínio pelo sobrenatural. Curta nosso canal para receber atualizações assustadoras e compartilhe com seus amigos que também têm um gosto pelo terror. Mas o que realmente nos move são as suas histórias. Você já testemunhou algo sobrenatural? Já sentiu o arrepio na espinha quando a escuridão sussurra seus segredos? Mande suas histórias para nós. Queremos ouvir suas experiências pessoais e transformá-las em contos arrepiantes. Quem sabe sua narrativa se torne a próxima história.